Lá vem a professora com Giuseppe Artimboldo. O trabalho desse artista italiano é totalmente diferente do que era produzido na sua época. Ele tem uma pintura estranha, inusitada, ela impressiona à primeira vista porque ela é muito exótica. O Artimboldo é considerado um pintor maneirista, ou seja, ele pinta à sua maneira. E ele teve um êxito extraordinário em vida, ele fez muito sucesso. Só que após a sua morte, que foi em 1593, ele caiu num completo esquecimento e só foi redescoberto no século XX pelos pintores surrealistas. Inclusive, ele é considerado um precursor dessa vanguarda. Ele vem de uma família de artistas, aprendeu ofício com o pai, trabalhou em diferentes cortes da Europa, organizava festas, construiu cenários, figurinos, mas foi na corte do Rodolfo II em Praga que ele se estabeleceu de fato como pintor. O imperador, ele era um homem muito melancólico, até eu diria depressivo, e ele praticava a cabala e outros mistérios. Inclusive, era considerado um endemoniado pela igreja por causa das práticas ocultas que ele estimulava na sua corte. O Rodolfo II trouxe para o seu convívio, gente, cientistas, alquimistas, astrólogos, cartógrafos, adivinhos, tudo que a Igreja Católica abominava. E foi nesse ambiente que o Artimboldo desenvolveu seu estilo. Aqui ele representou Rodolfo II como Vertumnus, que é o deus romano dos jardins e dos pomares. E a pintura dele não é aleatória, ele demonstra de fato que, além de ter um conhecimento em botânica, ele tem domínio de anatomia humana. Entre vários detalhes, eu escolhi para mostrar para vocês a representação que ele faz de um músculo que chama esternocleidomastoideo e que é o músculo que faz a rotação da cabeça. Existem somente 25 quadros originais do Artimboldo. Estão em coleções particulares, museus pelo mundo. Os seus temas todos são voltados para a natureza. E aqui a gente está vendo a série das 4 estações que ele pintou: verão, primavera, inverno e outono, todos com forma humana, minuciosamente pintados, todos de perfil, e do peito de cada um deles sai um elemento diferente, que é uma flor ou um fruto. Então, são pinturas misteriosas, têm significado oculto, mas muito desse significado se perdeu. O Archibald é considerado também o precursor da natureza morta, que é um gênero de pintura geralmente relacionado com o Caravaggio, mas ele é considerado o precursor, então, antes do Caravaggio. Aqui nessa ampliação, a gente pode perceber e apreciar a riqueza dos detalhes, a criatividade desse pintor. E de onde que vem a inspiração para esses temas simbólicos, poéticos e tão inteligentes? Na verdade, ninguém responde essa pergunta, porque o Artimboldo não deixou nada escrito. Muito sobre ele se perdeu. O que ficou dele realmente foram apenas as suas pinturas. Mas existem especulações. Acredita-se que o estímulo para toda essa criatividade vinha, além da convivência com os magos, ocultistas, alquimistas, que, já disse, povoavam a corte do Rodolfo II, mas vinham também desse gabinete de curiosidades, que era o gabinete onde estava organizada a coleção de coisas exóticas que o Rodolfo tinha. Tinha mais de 3.000 itens nessa coleção de objetos totalmente inusitados. Por exemplo, os pregos da Arca de Noé, o barro com que Deus criou o homem. Então imagina, Esse gabinete não existe mais, ele foi invadido numa guerra e esses itens todos foram saqueados e foram distribuídos pela Europa. O conhecimento, então, do Artimboldo em botânica é científico, gente, porque ele trabalhou como ilustrador de livros dessa área. Então, ele pintava diretamente do natural, tá? E aqui nesse quadro, que chama Primavera,
foram identificadas mais de 80 espécies de flores criteriosamente representadas. Ele não inventava nenhuma flor, ele realmente copiava diretamente da natureza. Aqui a gente tem um clássico da sua pintura, né? E um dos quadros mais conhecidos, chama o Verdureiro. E nesse trabalho ele se superou na técnica da imagem dupla, que influenciou demais o surrealismo, principalmente o Salvador Dalí. Parece, quando a gente olha assim, uma simples natureza morta, né? Uma tigela preta com cebola, cenoura, enfim, legumes variados. Só que quando a gente vira o quadro de cabeça para baixo, o verdureiro aparece. É demais, né? Muito surpreendente mesmo o trabalho desse artista. Aqui a gente tem a bela Catalina Estrada, que era amante do Rodolfo II. Ela foi retratada toda composta por flores e de uma forma bem sensual. Ele incluiu na imagem vários animais, insetos, inclusive essa formiguinha minúscula que está no mamilo da Catalina Estrada. É quase imperceptível. O que significa isso? Qual a simbologia, né, dessa? O que essa formiga está fazendo aí? Gente, é muito estranho, né? E vejam a textura da pele dela, toda elaborada em flores. Quando a gente amplia a imagem da Catalina, a gente fica mais admirado com a perfeição dos detalhes. Tudo é flor, até no branco do olho ele vai fazendo pequenas flores. E quanto mais a gente se aproxima, gente, mais admirado a gente fica com a pintura dele. Imagina ver ao vivo, é muito bonito. Vejam, cada flor dessa ele pintou diretamente do natural, copiando cada detalhe perfeitamente, sem inventar nada. São todas flores que existiam, né? Existem de fato. Ele pintou também os 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. E essa é uma temática muito ligada à alquimia, que considerava os 4 elementos como parte da natureza humana, podendo também influenciar o nosso estado de espírito. Então, como eu já disse, essa pintura tem um significado oculto, principalmente ligado aos conhecimentos da alquimia. E o Arcimboldo, ou Artimboldo, né, que é a pronúncia correta, ele não influenciou apenas os surrealistas. A gente pode sentir o eco das suas pinturas até hoje, na mídia, no cinema, nas propagandas e até na gastronomia. Quem já não viu aqueles pratos que as mães fazem desenho com legumes, né, com frutos para estimular as crianças a comerem? Vem do inconsciente coletivo, tudo influência desse pintor do século XVI. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique lá no sininho para ativarem as notificações. Um abraço, que lá vai a professora.